bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nós vamos estudar hoje sobre o Deus que anseia estar conosco. Olha só, lá no Antigo Testamento, a gente viu o quê? Que mesmo depois ali da questão de apresentar o plano da redenção para Adão e Eva, Deus continuou a agir de acordo com a sua natureza missionária, porque ele queria cumprir os seus propósitos. Por exemplo, depois do dilúvio era para acontecer o quê? Para o povo se espalhar para que a terra toda, pudesse conhecer o amor de Deus. Mas como sempre, tem uma galerinha rebelde, em todo lugar tem. E naquele povo também tinha, sempre tem. Essa galerinha rebelde fez o quê? Não, a gente vai morar tudo junto aqui e mais, a gente vai construir um prédio enorme, vai todo mundo ficar aqui e a gente vai alcançar o céu. Rebeldes, totalmente opostos à vontade de Deus. Aí Deus olhou para aquilo e falou: quê? Não vão me obedecer? Então tá bom. Vai ter que fazer mesmo contra a sua vontade. Se não quer ir por bem, vai ter que ser do meu jeito mesmo. Então, o que aconteceu? Aquele povo tudo ali morando junto, construindo aquela torre para alcançar o céu com um propósito completamente oposto à vontade de Deus, ele foi lá e confundiu as línguas. Agora, suponhamos, uma forma de ilustrar, da gente imaginar aqui juntos. A galerinha do primeiro andar não conseguia se comunicar com a galerinha do segundo andar, porque cada um falava uma coisa. Aí a galerinha do segundo andar não conseguia se comunicar com a do terceiro andar, porque falava outra coisa. Então foi necessário o quê? Que se espalhassem, que fossem cada um para um canto. Quem falava uma língua aqui, outra língua ali, outra língua lá, porque não tinha mais. Se você, por exemplo, hoje, na sua casa, eu falo português mais ou menos ainda, Não é aquele português lindo, maravilhoso, com conjugações verbais, Não é nada assim, nossa, que português incrível. Então é um português mais ou menos. Eu e meu esposo falamos a mesma língua. Se por acaso hoje Deus confundisse a língua e ele começasse a falar em russo, o que a gente ia fazer? Eu não ia entender nada do que ele queria, ele não ia entender nada do que eu queria, ia ficar tudo ali, misturado. E foi isso que aconteceu. Aquele povo começou ali a não conseguir compreender o outro e precisaram então se espalhar. Então, Deus ali ampliou, a partir daquele momento, a sua missão. E um pouquinho mais à frente chamou quem? Abrão, que mais pra frente o nome foi mudado para Abraão, para ser um canal de suas bênçãos para o mundo inteiro. E várias vezes Deus declarou para Abraão e seus descendentes: eu serei o seu Deus e estarei com vocês. À medida que a história foi avançando, nós temos outro personagem importante, que é quem? José do Egito. Mas, com um instrumento de salvação para o povo de Deus, José foi usado para levar esperança àquele povo. Em cada passo da experiência de José, mesmo nos momentos de dor, de angústia, de fragilidade, a Bíblia afirma que o Senhor estava com ele. Gerações mais tarde, novamente, no cumprimento da sua missão, Deus enviou quem? Moisés, para falar com o faraó e liberar o seu povo da escravidão. Tirar aquele povo dali do meio daquela escravidão, libertá-los. Essa foi a missão de Moisés. Mas Deus sempre por perto dizendo que eu estarei com vocês. Vez após vez, personagem após personagem, situação após situação, Deus confirmou o profundo desejo de estar com seu povo. Quando nós vemos ali, então, a questão do santuário, nós vemos que Deus fez questão de estar no meio do seu povo. Ele queria se fazer presente. Ele queria que seus filhos o sentissem por perto. E então, ao constituírem ali o santuário, a presença de Deus ficava onde? No meio do acampamento. Saía ali uma luz. Algo resplandecia, vindo do lugar santíssimo, mostrando que Deus estava com eles.
As ofertas de sacrifício e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham significado algum, nem virtude alguma, a não ser quando relacionadas a Cristo. Nenhuma cerimônia tinha valor se o alvo, se o propósito, se o objetivo não fosse Cristo. Todo sacrifício era em vão, se não fosse com o objetivo de apontar a Cristo. Na nossa lição de hoje, nós temos uma citação linda do livro Profetas e Reis, página 335, onde diz assim: o Senhor diz hoje, olha que lindo, o Senhor diz hoje a cada um dos seus filhos, a mim e a você: sejam fortes, trabalhem, porque eu estou com vocês. Os cristãos sempre encontram no Senhor um forte apoio. Podemos não conhecer a forma como Ele ajuda, mas de uma coisa sabemos: o Senhor jamais abandona aqueles que nele põem a sua confiança. Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor preparou o seu caminho para que a vontade do inimigo a respeito deles não se realizasse, não andariam tropeçando e se queixando. Sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para os abalar. Eles o reconheceriam como sua sabedoria e eficiência, e ele poderia realizar aquilo que deseja por meio deles. Eu deixo essa citação aqui para você refletir. Assim como ela mexeu muito com a minha cabeça, eu quero que você pare para pensar em cada palavra dessa e veja que, primeiro, sejam fortes e trabalhem. Nada acontece se você não levantar da sua zona de conforto e fazer. O trabalho missionário só se concretiza com ação. Trabalhem. E mesmo que seja duro, mesmo que seja pesado, mesmo que você seja confrontado, mesmo que atirem pedras em você, mesmo que tentem te derrubar, lembre-se, eu estou com vocês. Não deixe que ninguém desanime a tarefa que Deus te deu. Não deixe que ninguém te impeça de trabalhar para Ele, porque Ele prometeu que estaria com você e vai estar. Eu espero você aqui amanhã para nós estudarmos mais um pouquinho a respeito desse Deus da missão, mas antes não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.